Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Queridos irmãos, hoje iremos ver a passagem da Bíblia que está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, que diz assim, meus irmãos: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém, meus irmãos. Queridos irmãos, como a passagem nos alerta para que nós sempre estejamos vigiando, que nós sempre estejamos sóbrios, para que a hora que o inimigo tentar rugir contra nós, nós possamos estar firme na palavra, firme na fé, porque ele espera apenas um vacilo nosso, meus irmãos, apenas uma distração para ele tentar nos tomar das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, tentar tirar o nosso foco, que é estar no caminho que o nosso Deus quer que nós caminhamos. Devemos sempre estar firme e ajudando os nossos irmãos na fé, a passar pelas mesmas aflições que nós devemos sempre estar ajudando, incentivando, dando coragem, alimentando a nossa fé, falando mais de Deus, passando a palavra de Deus para mais pessoas, acrescentando mais na nossa fé, para que o inimigo não venha nos derrubar, para que o inimigo se sinta envergonhado. Porque o inimigo, meus irmãos, ele anda ao nosso lado apenas nos observando. Ele fica nos observando para ele tramar contra nós. Porque ele sempre vai agir, meus irmãos, na nossa fraqueza. Nas coisas que nós mais gostamos, ele vai achar um jeito, ele vai sempre fazer uma volta e meia para tentar usar aquilo contra nós. Então, meus irmãos, por isso que a palavra sempre nos fala, sempre nos deixa o alerta para nós sempre estar vigiando. Por mais simples que sejam as coisas, devemos vigiar, nos perguntar, fazer aquela perguntinha, meus irmãos. Aquela simples pergunta: o que Jesus faria e se Jesus faria? Sempre tentando seguir os passos do nosso Senhor. Ponhando esses pensamentos em nossa mente, praticando no dia a dia, o inimigo, nós envergonharemos o inimigo, meus irmãos. Mas não podemos deixar brecha, não podemos deixar um vacilo para ele querer ponhar a mão em nós. Porque o inimigo, ele é sujo, meus irmãos. Não adianta nós querermos bater de frente com ele, porque é difícil. Como numa pregação que eu estava vendo, meus irmãos, que é o mais verdadeiro. Se o inimigo, se Satanás, quando estava no céu, conseguiu enganar metade dos anjos, metade da criação do nosso Senhor Celestial, se ele conseguiu enganar eles lá em cima, que dirá nós que somos simples mortais, meus irmãos? Por isso que nós devemos sempre estar pedindo a misericórdia de Deus para que nos livre dos atos que o inimigo possa vir jogar contra nós. Sempre estar pedindo que o nosso Espírito Santo nos alerte dos perigos que nos rodeiam. E somente
nós entregando a vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós iremos ter a força, que nós iremos ter a segurança que o nosso Deus está cuidando de nós. Deus, Ele olha por cada um de nós aqui na terra. Mas em especial, meus irmãos, Ele olha para aqueles que entregaram a vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele olha, Ele tem um carinho especial por aqueles que estão tentando seguir o caminho. Porque, meus irmãos, sem Deus nós não somos nada. Se com Deus está difícil, me diga sem Deus. Sem ter essa proteção divina, sem ter essa proteção de uma luz no nosso caminho. Então, meus irmãos, temos que pôr Deus em primeiro lugar no nosso coração, pôr Deus em primeiro lugar nas nossas atitudes, nas nossas decisões, pedir conselhos para Ele. Pedir que Ele nos ilumine, que Ele tome a nossa vida e que leve para o melhor caminho, porque o nosso Senhor, Ele enxerga lá na frente coisas que nós não enxergamos. E devemos entregar a nossa vida para Ele e deixar que Ele faça, que Ele haja. Não importa a situação que nós for enfrentar. Não na primeira dificuldade querermos tirar a nossa vida das mãos de Deus. Porque às vezes nós achamos que com Deus ali naquele caminho tem uma pedrinha no caminho que vai nos derrubar. Nós tiramos a nossa vida das mãos de Deus e tentamos um atalho e nos deparamos com um abismo. E daí entregamos a nossa vida de novo para Deus. Quando passamos daquele abismo, decidimos tirar de novo por algum motivo, alguma desavença, alguma coisa do tipo, e nos deparamos com um outro abismo. Então, meus irmãos, é só Deus. Deus sabe o que é o melhor para nós. Nós pensamos, achamos o que é melhor. Mas quem sabe verdadeiramente é somente o Pai, o nosso Criador. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, fiquem com essa palavra, reflita, leia, releia, entenda. Entregue sua vida para Jesus. Deixe que Ele te organize tua vida, te dê uma vida nova, te dê a proteção contra o inimigo. Que Ele te dê a força para você, a cada dia mais e mais, estar podendo trilhar nos caminhos. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus e fiquem na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e com a força do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus.